Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de História e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, né, dos tupis, certo? Reforçar a aula anterior, né, sobre os tupis, que são os indígenas que fazem parte do nosso Brasil, e ver uma atividade onde vai retratar a história com humor e ao mesmo tempo com uma crítica. Então, quando a gente fala dos tupis, desde quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, nós já vimos que havia milhões de indígenas agrupados em mais de 1.000 povos, falando cerca de 1.300 línguas. Desses povos, né, boa parte pertenciam aos tupis. Calcula-se que na época a população tupi era de 1 milhão de pessoas. E aí a gente vê que esses povos, né, tinham sua origem comum, como a gente viu na aula anterior, na floresta amazônica. Suas casas eram ruidosas e comparadas às da Amazônia atual. Eles praticavam agricultura e dentro dessa prática da agricultura, digamos que o principal alimento que se destacou no tupi foi justamente a descoberta dela, que foi domesticada por eles, que até os dias atuais, né, a gente sabe que fazem parte de muitas receitas, né, da culinária brasileira, dentre outros locais, obviamente. Então, para completar a alimentação, eles também caçavam, pescavam. E aí o modo de viver bem simples, eles tinham suas casas, que eram chamadas de malocas, como a gente viu, que eram cobertas de palhas, que eles retiravam da própria floresta. Falando línguas semelhantes, né, eles viviam no mundo deles, facilitando a comunicação entre eles ao longo dos tempos. A gente viu também que eles tinham essa técnica de se embelezar. E aí, nessa embelezamento que eles faziam com as pinturas, grandes artes no corpo, cada um tinha o seu significado. Geralmente em uma ocasião especial, como festas, e também com relação aos homens, muitas vezes eram até para batalhas, para rituais que eles faziam. Sendo assim, eu vou trazer aqui para vocês uma pequena história, o tupi nosso de cada dia. Vocês já ouviram falar esse termo? Pindaíba? Já ouviu alguém falar por que você está na Pindaíba? Alguém fazendo esse questionamento, essa pergunta? Então, vamos compreender o que será que quer dizer com isso. Será que é porque, como a gente observa aqui uma imagem, a gente poderia associar porque está desempregado ou porque está com salário baixo, né? Ou sem salário, ou seja, uma situação ruim, uma situação difícil? Quando a gente refere-se, né, a esse termo, porque você está na Pindaíba, geralmente na nossa linguagem, praticamente significa isso, problema, muitas vezes desempregados. Mas os índios de língua tupi, há séculos, já podiam ficar na Pindaíba. Sem esses motivos, obviamente. Porque falar na Pindaíba, os índios, a gente sabe que eles viviam da própria natureza, viviam no mundo deles, e eles não precisavam de emprego, até porque, como a gente viu, eles viviam da caça, da pesca, da agricultura. Mas, na língua tupi, pinda significa anzol. Iba, ruim. Se a gente for fazer a junção, né, Pindaíba, significaria o quê? Um anzol ruim. Anzol ruim, no caso, para os povos que viviam em grande parte, né, dos alimentos
que faziam parte do dia a dia dos indígenas era justamente o peixe. Então, anzol ruim significava para eles que tinha uma pesca ruim. Se tinha uma pesca ruim, o que é que acontece? Anzol ruim é o mesmo que não ter o que comer. Então, daí surge essa expressão pindaíba, como a gente observa que para os povos que viviam em grande parte da pesca, anzol ruim é o mesmo que não ter o que comer. E aí eu trago mais uma pequena história, né, do texto e de um termo pindaíba que surge justamente dessa palavra, que é uma junção da palavra indígena, como a gente disse, a pindaíba já existia há muitos anos atrás, sendo que com significado totalmente diferente do que a gente utiliza no nosso dia a dia. E para a gente falar um pouquinho da história, né, digamos assim, com humor, eu trago hoje para vocês uma atividade que traz justamente essa temática. Série conta história com humor e crítica. E aí vai trazer uma história mais ou menos o seguinte, vai falar de uma improvável máquina do tempo. E aí pergunta no caso, quem você traria para uma conversa na sua sala de estar? Os dois personagens principais, que são dois jovens chamados Clara e Neto, eles resolvem trazer personagens históricos do Brasil. Por isso que eu coloquei aqui para essas imagens para ilustrar, que ele traz justamente personagens históricos brasileiros desde o período da colonização do Brasil até os dias de hoje. E aí eu coloquei aqui para representar, né, os escravos, representando aqui Zumbi do Palmares, e aqui descobrimento do Brasil, aí aqui coloca como se fossem os índios, né? 10% para mim, 20% para o pajé, 30% para o cacique. Aqui é uma ilustração apenas para a gente ver que essa série vai tratar de uma mistura de personagens, onde Clara e Neto, né, resolvem trazer esses personagens e dentro desses personagens é como se ele voltasse ao tempo. E aí, após encontrarem um fax abandonado, eles imaginam a máquina do tempo e eles criam um canal de vídeos da internet. Veja só que história bem mestiça, digamos assim, que vai trazer coisas, histórias da antiguidade com algo atualizado. Então, os jovens que eram modernos, né, e amantes da história do Brasil, então eles resolvem entrar nesse mundo da imaginação e traz, por exemplo, novas vozes para narrarem os 10 caminhos, digamos assim, da história. E aí ele vai fazer uma mistura, desde Pedro Álvares Cabral, a Getúlio Vargas, Zumbi dos Palmares, Carmen Miranda e vários outros personagens que fazem parte do Brasil. Então, sendo assim, vocês leiam com atenção, porque o texto, né, ele vai analisar a série do canal da História, que é destinado para um público jovem. Esse texto também, ele compara a série canal da História com ensino tradicional de história. O autor busca convencer o público-alvo a assistir a esse canal da História, certo? Ele também traz uma linguagem leve. O programa narra novas histórias com bastante humor, certo? E os adolescentes, né, que eram Clara e Neto, eles criam, né, fazem essa mistura da antiguidade, mas eles criam vídeos para você ver que é uma mistura mesmo que vai trazer um texto narrando a história com humor e ao mesmo tempo com críticas desde o descobrimento do Brasil. Então, essa atividade é que vocês vão fazer e da atividade tem apenas duas questões que vai uma com respostas pessoais, né, já que a gente sabe que tem que ver a situação, já que vocês não estão assim, com livros didáticos,
E a outra é a respeito da nossa aula aí. Quem assistiu o vídeo vai saber a resposta logo de primeira, ok? Então, lembrando que hoje eu estou no plantão pedagógico. Qualquer dúvida, só entrar em contato, mande sua pergunta. E mais uma vez, eu vou reforçar aqui com vocês. Pessoal, por gentileza, é de suma importância, quando vocês devolverem a atividade de vocês, escrevam o nome completo, porque às vezes tem colegas de vocês que têm o mesmo nome, e aí quando você coloca só o primeiro nome, a gente fica aqui sem saber quem é. Então, não esqueçam, escreva seu nome completo e qualquer dúvida é só mandar sua pergunta, eu estarei respondendo. Bons estudos e um abraço para todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.